Boa noite, eu me chamo Carol e estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o Dr. Herman, que vocês já conhecem porque tem um videozinho dele no nosso canal, né, da Crone Clínicas, mas vai ser um bate-papo super divertido, interativo sobre a odontologia nos tempos atuais, então vai ser um vídeo diferente daquele formato que nós já temos. E passo a palavra então ao nosso queridíssimo convidado da noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado. Obrigado, Carol. Muito prazer. O meu nome é Herman. Eu sou proprietário da Crone Clínicas Odontológicas e a gente está aqui hoje, então, para fazer esse bate-papo tranquilo, para tirar as principais dúvidas, né? Que surgem bastante aí no nosso dia a dia, na nossa rotina clínica. E também teve um pessoal que mandou as perguntas, né? Pacientes, bastante perguntas, bem legal. Muito obrigado. E aí a gente vai bater esse papo, então estou aqui disponível para tirar todas as dúvidas, tá? Antes de a gente começar, deixa eu falar um pouquinho sobre a Crone, então, né? A Crone é uma clínica que atende todas as especialidades, desde aparelhos ortodônticos, implantes dentários, próteses sobre implantes. Essa parte estética que está muito em alta hoje, né? É verdade. São as principais perguntas. A faceta em resina, que a gente vai falar bastante. A lente de contato, que também está, né, muito em alta. Demais. Os implantes, como eu falei, e a parte de harmonização orofacial. Também, claro, a parte de tratamento de canal, sisos, parte de clínica geral, limpezas, clareamento, enfim, a gente engloba todas as especialidades. E qual que é a nossa ideia? Qual que é o nosso diferencial? A gente vai entregar o melhor em questão de qualidade que a odontologia oferece. Ou seja, a gente trabalha com os melhores materiais, os melhores profissionais, né? Só que a gente traz um acesso a todos, ou seja, excelentes condições. Então, essa que é o nosso grande diferencial. Tá bom? Então, estou aí aberto às perguntas, Carol. Sensacional. Então, já vamos começar, porque o pessoal mandou muita pergunta, como você comentou, principalmente nessa parte estética. Então, vamos começar por elas. Já vou começar com uma pergunta que fizeram demais, tá? As facetas em resina, desgasta os dentes para poder fazer elas? Legal, Carol. Acho que essa é a principal pergunta, né, de todo mundo. Sim. Vamos lá, vamos tentar ser bem prático então, tá? A resposta é não. O que acontece? Pela internet, principalmente, a gente vê muitas fotos ou vídeos aí de famosos e tudo mais, com aqueles dentes bem desgastados, pequenininhos assim, né? Sim. Não tem nada disso, tá? Como que funciona a faceta e resina? São incrementos que são feitos de resina na parte da frente dos dentes, seletivos para corrigir questões estéticas. Como, por exemplo, a cor do dente, a forma, às vezes aumentar um tamanho, fechar um espaço, né? Com isso, então, não é feito aquele desgaste que você vê aí pela internet, em fotos, né? Somente um leve preparo para colocar as resinas, né? Bem tranquilo. Então, não tem desgaste, pode ficar tranquilo. Ainda bem, né? E com relação à durabilidade dessas facetas, elas ficam bastante tempo em boca, para a vida toda? Como é que funciona isso? Legal, então. Essa é uma dúvida que a gente responde todos os dias também, né? Se quebra, se vai cair, como é que é, né? Então, vamos lá. A faceta em resina, ela não vai ter um prazo de validade, tá? Por quê? Vai depender muito dos cuidados que o paciente tem, né? Claro. E ela nunca vai ela vai quebrar, ou vai ter que trocar, ou vai ter que remover e fazer de novo. Isso não, tá? Gosto de fazer a comparação que fica muito fácil a gente entender assim, ó. É muito semelhante com o nosso dente. O nosso dente, se sofreu um acidente, alguma coisa, ou comeu um torresmo, sei lá, alguma coisa, ele pode quebrar? Pode, né? Pode. É a mesma coisa. Ela pode, sim, lascar, trincar ou alguma coisinha, mas aconteceria com o nosso dente natural também. Então, não é ela que vai prejudicar teu dente, ou vai deixar de frágil, ou porque fez ela que daí quebra. Não tem nada disso, tá? Então, por isso que ela não vai ter um prazo de validade. Sobre que
sei que vai ter outra pergunta, que é do... Então, com relação à manutenção, né, para manter elas, porque a gente sabe que os dentes em si, você tem que fazer uma visita periódica no dentista para manter eles saudáveis. E como é que é com relação à faceta? Precisa ir mais vezes ao dentista ou... Não, então, olha só, a mesma coisa do nosso dente, basicamente é isso. Que essa pergunta eu já ia falar ali, né, se ela mancha, se ela muda de cor, né, enfim, como é que é. Não vai ficar aquele branco que você escolheu a cor, que você escolheu para sempre, como o nosso dente natural também não fica, né? Com o passar do tempo, ele tende a pigmentar, né? O nosso dente normal. A faceta é a mesma coisa. Vai depender do quê? Da sua higiene bucal em casa, né? Então, assim, você não precisa se privar de tomar o café, tomar o suco, o vinho, enfim, o que for, né? Não precisa se privar disso. A questão é que quando você for fazer, você escova o dente, basicamente isso. E aí, ela vai durar bastante, claro. Mas, com o passar do tempo, ela vai pigmentar. Mesma coisa dos nossos dentes. E aí, como é que a gente faz? Uma limpeza, como faria nos nossos dentes. Acumula um pouco de tártaro, às vezes, né? Você vai na clínica, no consultório, faz uma limpeza completa e tira isso aí. E aí, de tempos em tempos, é bem legal também, tá fazendo um polimento delas. Polimento dessa faceta. Aí sim, aí ela fica com um aspecto de novo, como se tivesse feito de novo, sabe? Nossa! Mas não tem que fazer de novo, não. Pode ficar tranquilo. Vocês podem ficar tranquilos. Que legal, muito prático, né? Sim, sim. E olha, tem mais uma perguntinha que também envolve essas facetas em resina, que é com relação à diferença delas com as lentes de contato. Então, mandaram aqui. Qual a diferença entre lente de contato e faceta em resina? Legal. Essa é ótima porque às vezes confunde muito, né? Hoje, com a internet muito em alta aí, graças a Deus, né? Então, às vezes é muita informação, né? Sim. Então, confunde bastante. O que acontece? São 2 tratamentos totalmente diferentes. Eles vão tratar muitas vezes a mesma queixa do paciente, que às vezes é como eu falei, a cor, a forma, né? Aumentar o tamanho do dente. Tanto a lente de contato vai tratar, quanto a faceta em resina também. A questão são as indicações, o que o paciente busca efetivamente, tá? O que muda entre uma e outra. Primeiro ponto que confunde muito, o pessoal fala lente de contato é a lente de porcelana. O que vai diferenciar? Que um é feito de porcelana, a porcelana é o melhor material que tem. Porque ela nunca vai pigmentar, vai ficar da mesma cor que você escolher para sempre. E ela tem uma resistência muito maior. É um outro material. Com certeza, sendo direto já, ela é bem melhor. Por isso que ela tem um valor mais agregado, maior, né? Entendi. Agora, a faceta em resina, ela vai trazer também um efeito estético lindo, como eu já falei, que vocês buscam, né? A cor, a forma, a mesma coisa. Na questão que ela fica muito parecida com o nosso dente, né? Como eu já falei, ela pigmenta com o passar do tempo e tudo mais. Agora, a lente de contato, então, é uma coisa, faceta em resina é outra. E já, então, aproveitando a deixa, doutor, que você comentou até que o valor diferencia, eu queria até perguntar para você se você pode falar qual o valor dessas facetas em resina, porque a gente sabe que às vezes não é muito divulgado, as pessoas perguntam, às vezes no Instagram, e os dentistas não divulgam. Se você poderia falar um pouco sobre isso também. Com certeza, essa também é ótima, que é a pergunta que a gente mais recebe no WhatsApp todos os dias, né? Vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. O nosso conselho, a gente tem um conselho, né? Ele não permite, é contra o regulamento do nosso conselho, código de ética, que a gente divulgue preço, valor de procedimento. Então, sobre a faceta em resina, né, que é o que a gente mais recebe todo dia, quanto que é? A gente não pode estar divulgando isso, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, é importante que vocês entendam isso, que na odontologia é diferente de, por exemplo, um produto. Por exemplo, esse microfone, esse copo, ele vai ter um valor que é tabelado, né? Sim. E aí a gente pode divulgar. Na odontologia é diferente, cada caso é um caso. E é isso que a gente vai conseguir trazer, a qualidade. Quando a gente trata, assim, o paciente como um todo, cada caso
é um caso. Às vezes eu sei que é difícil, às vezes as pessoas elas não entendem. Ah, não, mas é tudo a mesma coisa, é quantos dentes, quanto que é, né? Não, muda. Depende do que você quer corrigir. Às vezes o que eu quero corrigir, quero aumentar o tamanho do dente, deixar ele mais arredondado, maior. É um pouco diferente do que você quer, da forma do dente. Vai mudar o material, como eu falei, às vezes é porcelana, às vezes é a faceta em resina. Então, o nosso preço muda de paciente para paciente, porque depende do que o paciente está buscando em questão de correção. Entendi, é Tá. algo muito individual, né? Exatamente. Doutor, vamos então para a próxima pergunta. Se é possível fazer faceta em resina e depois colocar lente de contato? Legal. Com certeza. Sim. Como eu falei, a faceta em resina são incrementos de resina que a gente coloca na parte da frente do dente. E é muito possível, a gente já fez vários casos assim, do paciente tem a faceta ou fez com a gente e depois quis fazer a lente de contato, né? Depois a lente de contato ela vai por cima ali da faceta. Não vai ter que retirar, remover tudo, não. Leves preparos e vai ser feita por cima ali da faceta. A lente de contato, né? Ela é uma lâmina fina de porcelana que vai na parte da frente dos dentes. Bem fininha mesmo, por isso que tem o nome de lente de contato. E aí vai ali por cima. Então não são dois procedimentos de remoção da faceta já existente para colocação das lentes? Não. Alguns casos sim, né? Se o paciente está com algum problema, né? Tá com algum acidente, alguma cárie, alguma infiltração, algo que possa ter acontecido, alguma intercorrência ali com o paciente, aí sim. Aí então tem que tratar primeiro essa cárie, claro. remover e aí depois fazer, né? Mas em geral, não, que é a pergunta que também fazem bastante pra gente, né? Se eu fizer, eu posso trocar depois? Pode. Nossa, sensacional. E é possível fazer essas facetas em quem tem implante? Legal. Essa aí é uma dúvida boa também, né? Vamos lá. Primeiro, deixa eu diferenciar uma coisa. O implante é o pino que a gente coloca dentro ali da gengiva para substituir a raiz do dente, né? Quando tem a perda aí de um dente. E sobre esse implante é feita uma coroa que a gente chama que é a prótese, a parte do dente onde aparece mesmo, né? Então, quando o paciente ele tem coroas sobre implante de porcelana, aí não é muito indicado, né? Que eu estava falando ali das indicações, né? Aí já é legal para esse paciente então fazer uma lente de contato de porcelana, que fica o mesmo material, né? Uniforme. Mas é possível fazer assim por cima? Que é possível, Só que como não é o mesmo material, a gente vai ter que desgastar o dente dele. Aí, nesse caso, tem que fazer a porcelana dele, né? Para colocar a resina por cima. Então, assim, não é o mais indicado, não é o melhor. Mas é possível de ser feito, mas não é o mais indicado, tá? Entendi. Doutor, vamos migrar então para as perguntas sobre clareamento dental, que o pessoal mandou bastante também. Então vamos abordar isso. Todo dia também, né? né? É a questão da estética que a gente falou. Vai ter bastante perguntinha nessa linha. Então, o clareamento, ele realmente deixa o dente bem branco? Legal. Então, olha só. Como a gente falou antes aqui, Carol, cada caso é um caso, né? Uma coisa que eu posso afirmar e garantir para todo mundo, que o clareamento ele vai sim, em todos os casos, clarear o dente. O que vai variar a quantidade que ele vai clarear é o tipo de clareamento que vai ser feito e quantas sessões que vão ser feitas em caso de clareamento de consultório, né? E a tonalidade, a cor do dente que o paciente já tem, né? Depende, é por isso que a gente tem que entender cada caso individual. Por exemplo, às vezes um paciente já tem um dente muito branquinho. Então, ele não vai ter uma grande diferença. Ele vai clarear? Vai. Só que não vai ter aquela grande diferença, por mais que ele faça mais sessões. Agora, de repente, o paciente que já não tem aquele dente tão branquinho, ele sente mais. Vai dar uma diferença bem legal. Entendeu? Então, muda. Mas sempre vai clarear. Interessante, doutor. E para fazer esse procedimento do clareamento, tanto o de consultório quanto o caseiro, dói? Então, vamos lá. A sensibilidade, né? Isso. A sensibilidade é uma questão genética, tá? Então, não tem como afirmar se vai doer para ti, se não vai doer para mim, ou se vai doer para você que está assistindo a gente. Nossa. Muda de pessoa para pessoa. É uma questão genética, né? Quando a gente vai fazer o clareamento de consultório,
a gente aplica um dessensibilizante, que ele ajuda bastante nessa questão de sensibilidade. Mas afirmar que não vai sentir nada, aí não tem como, porque depende da genética de cada paciente, né? E do tipo também de clareamento. Então, falando sobre o tipo, já vou pegar o gancho na próxima pergunta, sobre qual o melhor tipo, se é o caseiro ou o de consultório. Legal. Essa é uma ótima pergunta, que também é a pergunta que a gente recebe todo dia, né? Vamos lá, para a gente entender um pouquinho, então. Basicamente, existem 2 tipos, né? O clareamento que a gente chama de clareamento caseiro, mas que calma, que não é nada desses clareamentos que você vê por aí para poder comprar lá em sites. Aí aquilo lá é furada, tá, pessoal? Já adiantando, isso aí é uma furada. É só de pensar, se funcionasse, fosse bom mesmo, por que todo mundo não iria fazer, né? Exatamente. Não funciona, mas isso aí é um papo para outra pergunta. Voltando, o clareamento caseiro, então, ele é aquele clareamento que a gente vai fazer uma moldeira específica para o tamanho dos seus dentes, e aí você vai estar utilizando em casa um gel, que é esse gel que tem um agente clareador, que vai atuar sobre o seu dente e vai clareando o dente. Esse gel, ele é menos concentrado, mas não quer dizer que ele não funciona, pelo contrário, funciona muito bem, desde que você tenha uma disciplina, ou seja, que você utilize todos os dias, dia após dia. Aí ele vai ter um ótimo resultado. Então, de novo, é aquela coisa de conhecer o perfil de cada paciente, a gente vai poder indicar melhor. O que acontece? Às vezes a pessoa assim, mas o caseiro eu fiz, não funcionou, aí não gosta, não teve uma boa experiência, acha que não mudou muito. Geralmente é porque daí não utilizou todo dia. E às vezes é difícil mesmo, sabe? Às vezes durante a semana usou, né? Chegou no final de semana, esqueceu. É verdade. Aí começa a perder, sabe? Aí não escovou o dente direito, aí começa a ter umas intercorrências e não clareia muito, e aí acha que não funcionou, né? Mas ele funciona, não tem como, é muito bom, só que você tem que usar todo dia. Já o clareamento de consultório é para aqueles pacientes que têm perfil mais de velocidade. Por quê? Você já vê um resultado imediato, tá? O produto, ele é aplicado sobre seus dentes, dura mais ou menos uma média aí de 40 minutos e você já vê um resultado ali imediato, né? Geralmente, no mínimo, a gente faz 2 sessões. Aí você tem um resultado bem legal. Fica bem legal. Então, respondendo essa pergunta, não vai ter um melhor ou um pior. Os 2, se feitos corretamente, atingem ótimos resultados. Depende do perfil de cada paciente, né? Mas, por exemplo, no meu caso, o meu perfil especificamente, eu gosto mais do clareamento que é feito no consultório. Quando eu fazer em mim, faço no consultório, que a gente já vê um resultado imediato. Mas o caseiro é ótimo também. Eu sou suspeita a falar, porque eu também voto no de consultório. Então é muito de cada um. É verdade. Vamos então falar um pouquinho sobre esses aparelhos ortodônticos, porque recentemente a gente viu, até na internet, né, várias postagens de aparelhos que são estéticos, transparentes, e o pessoal ficou bem curioso com isso e mandou perguntinhas também. E a primeira pergunta que mandaram é sobre o alinhador, se ele é muito caro e se ele demora para tratar, se ele trata mais rápido do que os outros convencionais. Os outros aparelhos? Isso. Tá, legal. Deixa eu fazer uma introdução, então, que é uma das nossas especialidades. Vamos falar de carro-chefe, tá? Dentro da ortodontia, existem vários tipos de aparelhos, né? Os móveis, os fixos, né? Mas focando mais, então, nos fixos, que seriam o aparelho convencional, que é o que a maioria das pessoas conhece, né? Aquele que tem o bracket, a borrachinha, né? O fio que vai no dente. E, evoluindo, tem um aparelho autoligado, que também é um aparelho fixo, né? Só que ele tem uma tecnologia envolvida nele, é um sistema todo diferente dele, tanto do bracket, fio, que ele não tem a borrachinha, ele vai fazer com que o tratamento ande mais rápido, ande melhor. Dentro dele tem os estéticos também. Aqueles de porcelana, que são todos branquinhos, tá? A gente também trabalha com eles, são ótimos para quem busca uma estética. E aí ele é fixo, né? É muito legal também. E a tecnologia que é a melhor de todas, né? São os alinhadores, ou que o pessoal chama aí na internet dos aparelhos invisíveis, né? Sim. Basicamente, o que é? Ele envolve uma tecnologia em 3D.
é feito um escaneamento ali da sua boca, feito um planejamento em computador e são impressos biomodelos. Por eles serem impressos, cada movimentação dentária, por exemplo, a gente vai alinhar um dente, né? Então, alinhou um pouquinho, faz um novo modelo, faz uma nova placa, um novo alinhador por cima desse biomodelo. Por isso que ele é mais previsível. Então, sim, ele vai andar mais rápido, que está ali impresso. Só tem uma situação dele não funcionar. A gente até brinca com os nossos pacientes. Ele só não vai funcionar dentro da caixinha. Ele tem que estar na boca, né? Senão, ele não funciona. É verdade. Mas assim, o alinhador, então, como eu falei, ele anda-se mais rápido por causa disso. Por conta de ter a impressão dos biomodelos. Então, segue a sequência bem direitinho. Mas os aparelhos fixos, como eu falei, o autoligado estético, também hoje em dia vão tratar muito mais rápido. Então é muito semelhante à questão da velocidade ali de tratamento, né? Sobre a primeira pergunta, que foi do preço, é muito caro, né? Isso, perguntaram, né? Isso, Então, como eu falei sobre preço, a gente não pode divulgar, né? Pois é. Mas sobre se o alinhador ele é muito caro, né? Como é que funciona? O que acontece? Eu gosto muito de falar sobre isso. Caro em relação a quê? Essa pergunta que eu gosto de fazer. Porque o valor que ele entrega, você usar um aparelho, se alinhar os seus dentes, corrigir o que você quer buscar, como se não estivesse usando aparelho, porque essa que é a sensação, tá? Sei que eu usei também, então posso falar de experiência própria minha e a gente trabalha com isso há muito tempo, né? É como se você não estivesse usando aparelho. Para fotos, para vídeo, ele não aparece. Ele realmente fica totalmente estético. E aí também tem a grande vantagem que você vai se alimentar de tudo sem restrição, como se não estivesse usando aparelho, né? Pode comer o torresmo, a bala, não vai ter nenhum problema, né? Então, realmente vale muito a pena. Então, fica a pergunta, né? Caro em relação a quê? Ao meu ver, não. Não é caro. Muito bom, doutor. Então, como você comentou, ele vai tratar, assim, de forma mais rápida. E em questão do autoligado, ele é resistente também? Porque ele não tem as borrachinhas, como você comentou. Uhum. Isso prejudica na questão da resistência dele? Uhum. Não, Carol. Pelo contrário. Assim, vamos lá. O autoligado, como eu falei, ele é um sistema de aparelho todo diferente. Desde o bracket, a pecinha que vai no dente, o fio, ele trabalha com menos atrito por não ter borrachinha. A borrachinha, ela faz aquela pressão no dente, o paciente fala assim, eu fui fazer a manutenção, tá apertado meu dente, aí tá funcionando. Isso aí é um mito, tá? Não quer dizer que tá doendo ou que tá com aquela pressão que tá tratando. Não, pelo contrário. Nossa. Esse atrito, ele trava alguns movimentos. Por isso que às vezes demora mais. Por isso que às vezes vai ter casos de 3, 4, 5 anos. O autoligado é muito difícil isso acontecer. Dá uma média de 2 anos no máximo, assim. Claro que cada caso é um caso, né? Às vezes mais, às vezes 1 ano, às vezes 1 ano e meio. Depende. E sobre a resistência, não. Como ele é de metal, ele é extremamente resistente. É o mais resistente de todos. Não tem outro que seja mais resistente. Ele é o mais resistente de todos, né? Por ser de metal. Tem também o autoligado estético, como eu falei. A gente tem várias marcas, vários tipos, né? A gente trabalha com um aparelho específico que é, para mim, um dos melhores que tem no mercado, que ele é totalmente estético mesmo, tá? Desde o bracket, a pecinha que vai no dente, que é de porcelana, então é bem estético, e o fio também. O fio que é o diferencial dele, porque ele não é um fio pintado de branco ou um fio metálico, não, ele é um fio totalmente estético. O material que é feito esse fio chama Biopic, que é o material que a NASA fez até. Então, realmente, ele fica totalmente estético, porque a questão de estética é o melhor. Só que a resistência, comparando com o metal, nunca vai ser um metal, né? Então, o paciente tem que ter muito mais cuidado. Questão do perfil que a gente estava falando, né? Sim. Se é o paciente que cuida, que dá o quê? Não pode, aí não vai poder. Pipoca, bala, essas coisas, tem que cortar bem os alimentos, senão ele descola, assim. Tem que ter bastante cuidado. Mas cuidando bem,
questão estética também é o que tem de melhor. Muito bom, doutor. Então, vamos falar um pouco sobre próteses, agora que vocês também oferecem esse tipo de serviço na clínica, correto? Com certeza. Uhum. Existem aquelas próteses dentadura, né, que às vezes o pessoal conhece por esse nome, que são móveis e que tem uns grampinhos, que às vezes a pessoa sorri e aparece um grampo, aí quando a pessoa vai no dentista pedir para confeccionar alguma, ela já fala, mas tem como fazer que não apareça aquele ferrinho, né? Uhum. Existe esse tipo de prótese sem esses grampos? Como é que faz numa situação assim? Existe sim, Carol. Vamos lá. Tudo é a questão de a gente conhecer o caso do paciente, né? Existem casos onde a gente consegue fazer próteses que são mais estéticas, ou seja, elas não vão ter os grampos. Só que para isso a gente tem que ver quantos dentes o paciente tem, aonde que perdeu os dentes, né? Para que ela tenha uma ótima retenção também, para que ela fique muito firme, né? Existe, por exemplo, uma prótese que chama Flex, é um exemplo. Existem alguns tipos, mas sim, aí fica bem estético, aí não tem o grampo, né? Só que a gente tem que analisar essa questão da onde que vai fazer essa retenção, né? Se é indicado para todo caso. Né? Certo, entendi. E para fazer implantes, dói? Legal, essa pergunta também tem todo dia, né? Sim, porque é algo que a gente fica, porque, que nem você comentou, é um parafusinho que fica ali no osso que substitui a raiz do dente. Mas, meu Deus, um parafuso, não dói isso? Às vezes assusta, né? Pode ficar assim, vamos lá. Não, tá? Não dói nada. Isso aí posso garantir aí para todo mundo, tá? Hoje em dia, a odontologia mudou muito. Ela avançou muito. Então, hoje, a gente trabalha sem dor. Então, você pode fazer seu implante tranquilamente, não vai ter dor. É bem tranquilo mesmo. Desde que seja feito um planejamento correto, você não vai ter intercorrência, não vai ter dor. É feita uma anestesia local e introduzido o implante do tamanho certo na região certa. Basicamente é isso. Bem rápido, bem tranquilo. Então você não tem dor nenhuma. Pode ficar tranquilo. Que bom. Então, já aproveitando que a gente está falando dos implantes, doutor, se eu for agora na sua clínica e falar, doutor, eu quero fazer um implante, quanto tempo vai levar para ficar pronto, para eu já ter o meu dentinho novo ali nessa região que eu estou sem? Legal. Vamos lá. Essa é uma dúvida também que tem todo dia, tá? Se tem etapas, né? Isso. Vamos lá. Tem sim, tá? O tempo ele vai variar de paciente para paciente, tá? Vai depender o quê? Como é que tá o osso ali do paciente? Quando a gente perde um dente, um ou mais dentes, com o passar do tempo, a gente perde o osso ali na região. Então depende se o paciente perdeu há muito tempo, se teve um trauma quando perdeu, se foi um acidente. Tudo vai depender como está a situação óssea, tá? Mas o natural é que seja assim, ó, a gente vai colocar o implante, fecha e vai aguardar até uma osso-integração. O que seria isso? O implante integrar com o seu osso. Ele estando 100% integrado, aí a gente abre ali onde colocou o implante e começa a fazer a coroa sobre o implante, que seria a prótese sobre o implante. Esse tempo, esse processo de a gente colocar o implante e abrir ele para poder fazer o dente, vai variar ali. Uma média, tá? 3 meses, 4 meses, às vezes 6 meses. Depende, como eu falei, da situação óssea de cada paciente. Entendi, doutor. E sobre as próteses do tipo protocolo, o que são essas próteses? Legal. A prótese protocolo, em questão de reabilitação, é o que tem de melhor. Essas próteses, elas são indicadas quando? Quando o paciente já perdeu todos os dentes e, por exemplo, usa uma dentadura, ou está com todos os dentes debilitados já, né? Condenados, todos eles com algum problema, né? E precisa estar fazendo a remoção deles, né? Então, quando o paciente vai ficar sem dente. Então, basicamente, o que é feito? Tira o que sobrou de dente, ou se não tem dente, né? E a gente vai fazer 4 implantes. Geralmente são 4 implantes, tá? Introduz 4 implantes, aguarda o tempo e aí depois vai ser parafusada uma prótese sobre esses implantes. Mas essa prótese, por exemplo, na parte superior, ela não tem o céu da boca,
Que isso aí é uma grande vantagem, que quando a gente usa a dentadura, às vezes o paciente perde o gosto dos alimentos, além de que ela não fica muito fixa, né? Então é uma vida nova. São os dentes fixos novamente, entendeu? Como se você tivesse seus dentes fixos lá do passado de novo. São parafusados, então ficam extremamente estáveis, né? Porque Sim. é parafusado. Aham. E a estética também, então, fica lindo, né? Que você tem a sua boca nova de novo. Então, você vai escolher a cor do dente, o tamanho do dente. Realmente é um Nossa. investimento na sua autoestima. Esse é o procedimento que todo mundo busca, porque realmente é uma boca nova. E é uma segurança mastigatória também, né? Porque às vezes o paciente usa uma dentadura e vai mastigar e fica balançando na boca, já não tem mais essa aderência, né? Exatamente. Então, aí o paciente perde autoestima, perde confiança. Às vezes, tem paciente que já passou por uma situação de constrangimento, às vezes com uma prótese que soltou, Nossa. algo assim. E essa questão de não sentir o gosto dos alimentos, sabe? Então, isso às vezes a gente não tem ideia, assim, como que afeta a vida das pessoas, sabe? Então, Sim. esse procedimento é muito legal, porque quando a gente entrega, faz a felicidade do paciente, é impagável, assim. Então, realmente, você tem a segurança mastigatória de novo e a estética, né? A autoestima totalmente renovada. É muito legal. É verdade, é como você falou, que é uma sensação impagável, né? A odontologia é isso, basicamente. É exatamente. poder devolver toda a autoestima para o paciente de uma forma segura, né? Com certeza. É isso que move a odontologia, né? É verdade. E com relação a enxertos, porque o procedimento de colocação de implantes é um procedimento cirúrgico, né? Uhum. Sempre eu vou ter que fazer um enxerto para colocar um implante? Ou como é que funciona isso? Legal, vamos lá. Como eu falei antes na pergunta anterior, todos os casos, seja do caso ali de protocolo, que o paciente perdeu todos os dentes, ou que vai ter que tirar os dentes, ou às vezes perdeu um dente só, né? Então, independente se for implante unitário ou mais dentes, a gente faz um planejamento. Que o primeiro passo é fazer um exame de raio-x para ver a questão óssea, que é o que eu estava explicando antes. Então, a gente analisando esse exame específico de raio-x, vendo a questão óssea ali do paciente, hoje, como evoluiu muito as técnicas que a gente tem, os implantes que a gente tem, em muitos casos, na grande maioria dos casos, a gente consegue evitar de ter que fazer o enxerto ósseo, tá? Mas tem casos específicos que o paciente já perdeu muito osso, ou está muito fininho o osso, não tem como introduzir um implante naquela região, aí a gente faz um enxerto ósseo também. Mas que também evoluiu muito, tá? Vocês podem ficar muito tranquilos que não é mais aquela questão que tinha no passado, que tinha que abrir o paciente inteiro, a boca inteira, tirar o seu lugar, colocar no outro. Nossa. Então o paciente sofria, doía, tinha um pós-operatório, né? Bem complicado. Hoje em dia, já faz tempo, né? Graças a Deus isso evoluiu muito. A odontologia, como a gente falou antes, né? Ela vem evoluindo muito. Então hoje a gente tem enxertos sintéticos, então basicamente falando bem simples, é tipo um pozinho que é introduzido ali na região específica e ele vai integrar ali com o seu osso e vai gerar essa região nova, esse osso novo onde foi perdido para possibilitar fazer um implante. Mas como eu falei, não, são poucos casos que a gente precisa fazer. Muito bom, doutor. Tem uma pergunta que me chamou bastante atenção, que uma pessoa enviou assim: sofri muito trauma e dor na infância, perdi os dentes cedo. Tem alguma anestesia especial para me dar? Legal, essa é uma ótima pergunta. Como eu falei aqui agora, existem muitos pacientes que no passado sofreram muito, né? Porque realmente não tinham acesso tanto ao conhecimento que a gente tem hoje, né? Que evoluiu muito tudo, quanto ao material, por exemplo, enxerto sintético e tudo mais. Então, anestesias. Então, antigamente, era qualquer problema, distrai o dente. Às vezes, sem anestesia, sem nada, né? Então, o paciente sofria muito, tinha muita dor, muito trauma. Então, isso é uma questão que a gente trata diariamente. Como eu falei, graças a Deus evoluiu muito hoje. Então, todos os nossos pacientes que chegam lá com trauma, com medo, saem de lá totalmente renovados, totalmente felizes da vida, porque mudou. Não sente mais dor.
Você pode ficar tranquilo, não vai ter dor. Quando você estiver fazendo o procedimento, você não vai sentir dor, independente de qual for, tá? O implante, o protocolo, enxerto, você não vai sentir dor. Por quê? Por causa da anestesia, tá? Sim. A gente trabalha com uma anestesia local, né? A anestesia é feita local. Mas para esses casos do paciente que sofreu muito, que tem um trauma, né? Ou tá com muito medo, sim, a gente consegue fazer o que a gente chama de uma sedação consciente, que basicamente é uma medicação que vai ser injetada ali no paciente para ele ficar tranquilo. Alguns pacientes até dormem, mas não é uma anestesia geral, tá? Que às vezes confunde as coisas. Ninguém faz. Não é feita uma anestesia geral no paciente, não. Mas essa sedação aí consciente, aí o paciente fica totalmente relaxado. E aí, às vezes pode dormir sim, né? Mas não é uma anestesia geral. Mas nesses casos, aí a gente faz, o paciente fica totalmente tranquilo. Mas como evoluiu muito, como eu falei, não precisa, porque é bem tranquilo mesmo. Mas a gente tem e faz sim. Pode ficar tranquilo. E com relação à prótese protocolo, que a gente estava falando anteriormente, como funciona a questão das manutenções para essa prótese? Legal. Então, vamos lá. A questão da higiene é sempre muito importante, né? Para tudo. Os nossos dentes, implante, coroa, enfim, todos os procedimentos que a gente faz, a gente tem que ter uma higiene bucal em dia, né? Então, quanto à higiene bucal em dia, em casa você tem que manter ela, né? Escovação, bochechos, existem alguns aparelhos específicos que são tipo uns jatos de água que você vai utilizar, que ajuda muito, né? Mas como acontece com nossos dentes, é sim indicado que de 6 em 6 meses, ou se não teve como, no mínimo uma vez no ano, você vá no consultório para fazer uma limpeza do protocolo, que a gente chama, que na verdade é uma manutenção. O que é isso? A gente vai remover a prótese, vai tirar os parafusos, remove ela, faz a higiene toda completa e se tiver que trocar algum parafuso ou qualquer tipo de situação, a gente já faz. Você fazendo isso, tendo uma ótima higiene em casa, fazendo essas limpezas, vida nova, bem tranquilo. Sensacional. E me enviaram uma pergunta agora bem interessante. Tem garantia do meu implante? Legal, essa pergunta vai ser muito boa. Vamos lá. Eu vou explicar como que a gente trabalha, tá? Como eu falei aqui no começo, a Crone, ela trabalha baseada em entregar o que tem de melhor. O que é isso? É entregar o melhor material possível e o melhor com o melhor profissional possível, tá? Então, um diferencial nosso é justamente esse. Na Crone, você vai ter uma garantia vitalícia do implante que você fizer. Então, não é por um ano, por um mês, por X anos, é para o resto da sua vida. A cirurgia, o implante que você fizer. Mas por que a gente consegue fazer isso aí? Porque a gente vai fazer um planejamento do caso. Como eu falei antes ali, essa é a parte mais importante, tá? A gente vai pedir para o paciente fazer uma tomografia. O que é isso? É um exame que ele é em 3D, é um exame que ele é mais completo, ele é feito em radiologia especializada, né? Com ele em mãos, a gente tem toda uma dimensão em 3D, tanto da maxila quanto da mandíbula do paciente. Então, se o paciente vai fazer um implante unitário ou o protocolo, né? A gente sabe exatamente como está a situação óssea daquela região. Com isso, a gente vai pegar um implante específico, do tamanho específico para aquele osso. Com isso, não existe, não vai acontecer, não tem o que acontecer de rejeitar ou perder ou acontecer alguma coisa, não. Porque é o implante do tamanho certo para aquela região, entendeu? Então não tem o que dar de errado. Por isso que a gente consegue te dar essa garantia vitalícia. Desde que, claro, que a gente siga esse processo de fazer a tomografia, fazer esse planejamento, né? Falo isso que às vezes o paciente... mas eu tenho uma panorâmica, que é um exame mais simples, que faz em clínica, né? Uhum. Tem pessoas que podem trabalhar com esse exame, né? A gente não. A gente vai trabalhar com a tomografia, que é um exame que ele é mais completo, e aí a gente consegue te dar essa segurança e te dar essa garantia vitalícia.
Ah, então, doutor, porque tinha a próxima pergunta que comentava sobre qual exame de raio-x eu preciso fazer para fazer o meu implante. Então, Legal. no caso, Então, seria... isso, já foi. Porque assim, ó, basicamente o que, que muda entre um e outro? Tem a panorâmica, que é o exame simples, tipo se você cortasse o rosto aqui, então a gente tem uma dimensão, a gente tem uma visão geral, tá? E ele é um ótimo exame para outros procedimentos, para extrair siso, para fazer extração dentária, para ver as raízes do dente, né, osso, altura, para a gente ter uma noção geral de tudo, ele é ótimo. Para aparelho, né? Sim. Agora, para a gente introduzir um implante numa região específica, a tomografia é muito melhor, que é um exame em 3D, né? Então a gente consegue ver todos os lados, aí não tem erro. Então o exame que a gente utiliza é a tomografia. Entendi, doutor. A próxima pergunta faz até um gancho com o que foi comentado anteriormente, mas eu vou questionar mesmo assim, porque enviaram. É muito caro fazer implante? Legal. Vamos lá. O implante, em questão de reabilitação, ou seja, o paciente perdeu dentes, né? E quer repor. Existem algumas opções. Por exemplo, as próteses, né? Prótese móvel, prótese fixa, né? O implante é o que tem de melhor. É como se você fosse ter o seu dente novamente. Ou seja, coloca o pino, que é de titânio, totalmente compatível com o nosso osso, e a coroa de porcelana, que é o melhor material que tem. Então, pergunto novamente, quanto que vale? Caro em relação ao quê? Você ter sua segurança de mastigar novamente, você poder sorrir novamente. A maior expressão de felicidade que tem do ser humano é o sorriso. Então, você já pensou se não tem dente da frente, aconteceu alguma coisa, um acidente, alguma coisa? Quanto que vale você não ter um dente da frente, você poder sorrir, você poder mastigar? Então, fica essa reflexão, né? É verdade. Com relação à bichectomia, doutor, ela é um procedimento que tem um pós-operatório ruim? Como é que funciona, afinal, a bichectomia? Porque eu já ouvi dizer que é para afinar o rosto, mas como que funciona isso? Tá, legal, vamos lá. Essa é uma boa pergunta, né? Que às vezes as pessoas ficam com medo, que é uma cirurgia, né? Isso. Vamos lá. A bichectomia é um procedimento que faz parte da harmonização orofacial, né? Como você falou, a principal função dela é afinar, que é o que as pessoas buscam, né? Sim. Afinar o rosto, né? Como que funciona? Existe uma bolinha de gordura que chama bola de Bichat, por isso que é o nome bichectomia. Ah, olha só. Essa bola, ela não tem utilidade mais no nosso corpo. Só quando a gente nasce lá, quando a gente é bebê, ela tem algumas funções, como auxiliar na sucção. Então, depois que a gente passa essa fase, ela não tem mais utilidade. Então, por isso que não vai prejudicar em nada você remover essa bola. O procedimento ele é bem tranquilo, tá? Ela fica lá perto da região do siso ali inferior. Faz uma anestesia local, também bem tranquilo. É feito um cortezinho ali, puxa a bola e corta. Por isso que também, de novo, sendo bem planejado, isso é até muito rápido. Os pacientes já foi? Porque é muito rápido mesmo. E aí, remove aquela bolinha e aí você tem um efeito de afinar a bochecha, né? Mas ela tem outras indicações também. Às vezes o paciente morde muito a bochecha por dentro, sabe? Não é só a estética. Aí tem que remover, que daí afina, muda a vida da pessoa. Então é muito legal mesmo. É um resultado definitivo, imediato. Estética fica lindo, né? Afina mesmo. Nossa, e com relação, até por ser um procedimento cirúrgico, no pós-operatório, a pessoa ela vai ficar muito inchada? Como é que vai, por ser, né, logo aqui na bochecha? Claro. Vamos lá. Muito parecido com extrair um dente. Tranquilo. Como vem evoluindo tudo na odontologia, né? É bem tranquilo. Você não vai ter que ir pós-operatório, vai ter que ficar em casa e de repouso, não. É bem tranquilo. Como um dente, claro, você vai ter que tomar uns certos cuidados normais de extrair um dente, né? Vai ter um repouso, um gelinho, a medicação certinha, né? E bem tranquilo. A gente nunca teve nenhum problema. Com relação ao Botox, ele dura quanto tempo? Legal, essa pergunta é muito boa, que também tem todo dia, né? O Botox, pessoal,
Quando vocês verem uma promessa aí que o Botox que vai durar para sempre, que vai durar não sei quantos anos, é impossível, tá? Porque hoje, né, Carol, tem muita promessa aí na internet, né? Eu entendo, normal, mas assim, é impossível. Basicamente, o que é o Botox? É uma toxina que é aplicada no músculo e vai congelar esse músculo. Então, como é uma toxina, ela vai se dissolvendo pelo nosso organismo e o músculo volta. Então, por exemplo, a gente aplica aqui, congela o músculo, sai essa ruga aqui, né? Aqui da testa. Mas passa o tempo, o nosso corpo, né? Vai absorvendo isso e volta. É natural, tem que voltar. O tempo, prazo, máximo, assim, 6 meses. Mas varia de paciente para paciente. Varia os cuidados que o paciente tem com a pele, se expõe muito ao sol. Tem vários fatores, né? Então, varia de paciente para paciente. Questão biológica, né? Então, depende. Tem pacientes que vai durar menos. Pacientes vai durar 3 meses, pacientes 6 meses. Tem pacientes que tinha pouco, então acho que durou 1 ano, 2, mas não. Ele volta, tá? Mas é muito bom. É um efeito imediato. Nossa, outra coisa, né? É muito legal. Mas pode botar uma média de 6 meses, tá? Muito bom, doutor. As perguntas que o pessoal mandou no Instagram, nós já finalizamos. Tinha uma, Carol, deixa eu te interromper um pouquinho. Claro. Que mandaram ali, que eu vi, sobre a questão quando eu estava falando ali do protocolo, né? Os implantes e tudo mais, né? Quanto tempo, né? Ah, sim. Existe uma situação que a gente chama de protocolo imediato. O pessoal pergunta, mas eu vi que eu posso colocar o dente em tantas horas, um dia para o outro, ou numa semana, né? Vamos lá, sim, existe sim. A gente faz também, tá? A única questão é que não é para todos os casos, tá? O que é isso? Quando a gente introduz, eu vou falar ali do protocolo, tá? Quando a gente introduz os implantes, eles têm que travar. Eles têm que ter uma força ali no nosso osso, um torque que a gente chama, né? Se eles têm uma força suficiente para ter esse travamento completo, é quando dá para fazer o protocolo imediato, que daí ele travou, a gente já faz uma moldagem ali e já vai fazer a prótese definitiva parafusada. Ou seja, aí sim você vai conseguir ter os seus dentes fixos com a prótese definitiva, né? Em 72 horas, em 48 horas, enfim, né? Rápido. Dá para fazer sim, só que não são para todos os casos. Principalmente na parte de cima, onde a nossa maxila ela é um osso mais esponjoso, mais mole, é mais difícil. É mais difícil. Aí pode ter algum risco. Então, como a gente trabalha com a questão da garantia, com a questão da segurança, a gente vai sim fazer o protocolo imediato sempre que possível, porque o paciente fica muito mais feliz, a gente também, mas com segurança. Vai analisar ali na tomografia e no dia que fizer a cirurgia, a gente mede essa força que dá. Medindo isso, se possível, a gente faz sim. Na parte de baixo, tem mais chance disso acontecer, tá? Mas o protocolo imediato é o que tem de melhor, com certeza. Que aí você já tem os dentes fixos rápido, né? Nossa, que sonho, né? Com certeza. Mas em muitos casos dá sim. Só não é para todo mundo, tá bom? É que nem você comentou, tem que passar pela avaliação e também, né, cada caso é um caso. Temos alguns comentários aqui no nosso chat ao vivo. Eliane mandou: melhor clínica com os melhores profissionais, com um trabalho de excelência. Recomendo, fiz implante, ficou maravilhoso. Olha, a gente estava mesmo falando de implante, né? Que bom. Que bom. Que bom, obrigado. Tá. Sobre as facetas, que eu queria falar um pouquinho sobre elas, um pouco mais, porque assim, que é o procedimento que está muito em alta hoje, né? Então, naturalmente, que os pacientes mais buscam e perguntam, né? Então, as maiores dúvidas, acho que a gente já respondeu, né? Quando eu falei ali a questão de valor, né? Que muda o material que a gente vai utilizar, cada caso é um caso, o que o paciente ali quer corrigir, né? O que vai mudar, assim, de preço de uma clínica para outra, ou de um local para outro, né? São 2 coisas só, pessoal. Uma, o material que é utilizado, no caso da faceta em resina, a resina, né? Que existem resinas importadas, resinas como em qualquer outro ramo, né? Esse é o material top, material mais ou menos. A gente trabalha com a melhor resina que tem no mercado.
e a mão do profissional, porque é um procedimento muito manual. É um procedimento que é artístico, né? Faz a mão ali na hora, um procedimento muito rápido, então a mão do profissional tem que ser muito boa, né? Na Krone, na nossa clínica Krone, não sou eu que faço, tá? Porque, de novo, cada um tem a sua área, tem a sua especialidade, ou a sua área que atua mais, né? Só que a gente tem uma profissional incrível, excelente, maravilhosa, todo mundo ama ela, que é a doutora Gabriele. Aqui, meu muito obrigado, todo mundo ama ela, que realmente ela tem uma mão maravilhosa. Então, a gente consegue entregar esses resultados com a naturalidade, com tudo que o paciente busca, que fica muito semelhante, por exemplo, com a lente de porcelana, né? Inclusive enviaram aqui no nosso chat ao vivo. Doutora Gabriele é a fada das facetas, ela que fez as minhas. Que legal. A gente brinca lá, porque realmente ela tem uma mão incrível. Todos os dias, ela faz isso todos os dias, então... Vai fazer com excelência. Exatamente, com excelência, essa é a palavra. Obrigado, doutora. Então, a gente ainda tem um pouquinho de tempo, né? Doutor, vamos mudar um pouco a pauta. E eu queria te questionar, porque além de dentista, você também é empresário, você tem a clínica. Você tem algumas dicas para quem está começando no ramo, sei lá, se formou em odonto, está pensando em abrir uma clínica, o que você diria para essas pessoas? Legal, Carol. Eu gosto muito de falar sobre isso, e como você falou, eu sou dentista, né? Então, na faculdade, você sabe, a gente não aprende nada, ou muito pouco, né? Sobre administração, sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas. E é o que a gente estava falando aqui, cada caso é um caso. O nosso negócio é feito de pessoas. A gente tem que olhar um paciente como um todo. Então, como é que a gente não vai entender sobre as pessoas? Não é só a boca, ou só o dente, ou só a melhor execução profissional. Então, a gente tem que entender. E eu sempre gostei muito, quem me conhece sabe, eu sempre gostei muito dessa área administrativa, de marketing, gestão. Então, eu fiz um caminho um pouco diferente. Então, eu passei por muita coisa, tenho muita experiência para poder passar. Claro que não é o foco hoje, mas se eu puder contribuir, ajudar, eu tenho sim algumas dicas aí para dar, que é basicamente o seguinte: você que está se formando ou que se formou e está meio perdido, está meio desiludido, não sabe o que fazer, o que eu daria como dica? Primeira coisa, seja qual for a sua área, a sua especialidade, faça com amor. Veja o paciente como um todo. Seja honesto com o paciente. Acho que esse é o principal ponto. Quando a gente é honesto com o paciente, tudo flui melhor. Então, faça com amor. Segundo ponto, claro, você tem que estudar, tem que fazer cursos, especializações, mestrados, tem que fazer. Mas o que acontece? Às vezes a gente foca muito naquela técnica, né? Desenvolver a melhor técnica e esquece disso, de atender, de olhar para o paciente e ver ele como um todo. Isso faz total diferença. E aí, a minha principal dica é estude um pouquinho, pelo menos um pouquinho, que geralmente o dentista não gosta, né? De administração, de estudar sobre administração, sobre precificação, como é que você vai cobrar, sobre gestão financeira, né? Como é que você vai administrar as coisas, diferenciar o CPF do CNPJ, sobre gestão de pessoas, porque geralmente a gente não vai trabalhar sozinho, né? Claro que às vezes é um consultório, uma secretária ou uma clínica grande, enfim, mas sempre vai ter pessoas. Então, a gente tem que entender sobre pessoas, né? E, pessoal, o marketing e vendas é muito importante. No nosso ramo e em todos os outros, nenhum negócio, vamos lá, nenhum mesmo, vai viver sem vendas. É mesmo. Comece pela venda. E a venda, a gente tem que desmistificar isso aí. Às vezes acha que é uma coisa ruim, que não deve fazer, que vai estar enganando. Pelo contrário, eu comecei falando aqui, seja honesto. Seja honesto. Então, a venda é uma coisa boa.
A gente vai estar contribuindo. A nossa profissão é uma profissão linda. A gente tem ali na clínica, até quando você entra na clínica, tá lá, a sua felicidade está aqui. Por que que isso está lá? Porque essa é a nossa função. Independente da nossa especialidade, né? É entregar, é devolver a felicidade para o nosso paciente, né? É isso que move a gente. Então, a gente está vendendo para o nosso paciente, a gente está devolvendo para ele a alegria dele de sorrir, de mastigar, de sentir o gosto das coisas, de harmonizar a face. Então, a gente trabalha com uma profissão linda. Então, venda é uma coisa ótima, maravilhosa. A gente está entregando a felicidade para o nosso paciente. É basicamente assim, a gente tem que crescer e contribuir na mesma medida. Esse é o ponto. Então, a gente cresce e contribui na mesma medida, sendo honesto. Então, não tem erro. Era isso que eu poderia dar como dica aí para você que está começando. Ou que já tem, está um pouco desiludido, enfim, a gente vive numa profissão maravilhosa, só que a gente tem que ir atrás, tem que treinar até se tornar. É basicamente isso que eu tinha para passar como dica. Sensacional, doutor. Muito obrigada pela sua contribuição, realmente. Imagina. Muito bom. E concordo, às vezes na faculdade não é abordado esse tema, e isso é muito importante para a vida profissional também, né? Com certeza. Doutor, queria ver com você se tem mais alguma consideração para fazer, para finalizarmos, então, o podcast de hoje. Legal, Carol. Tenho sim, vamos lá. Primeiramente, quero te agradecer, né, por ter vindo aqui, para a gente estar fazendo esse bate-papo, né? Muito obrigado, Carol. Gostaria de agradecer a todos os nossos pacientes. Como a gente acabou de falar, isso que move a gente, né? São os nossos pacientes. Agradecer a todo mundo que acompanhou, que está aí vendo, que interagiu, que mandou pergunta, né? Agradecer imensamente a toda a minha equipe que trabalha comigo, ou que trabalhou comigo, que, como eu acabei de falar, a gente não vai fazer nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, sou imensamente grato à minha equipe, aos que trabalharam comigo, aos que trabalham comigo atualmente. Sou imensamente grato a vocês. Muito obrigado. Com certeza a gente tende a crescer, evoluir sempre, dia após dia. Esse é o nosso objetivo, né? Então, muito obrigado mesmo a todos. Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas aí de todo mundo, né? Mas mais para frente a gente faz mais. Vamos continuar mandando, né? Dúvidas que a gente volta, faz mais. Esse foi só o primeiro. Obrigada, então, doutor. Foi um bate-papo muito bom. Realmente, você esclareceu muita coisa, até dúvidas minhas ali no meio. Então, foi muito bom, foi muito agradável. Tomara que tenhamos mais. Mandem mais perguntas para a gente ter o próximo. Sim, com certeza. Né? E muito obrigada também à equipe que está aqui trabalhando para botar no ar esse podcast de hoje. Quero agradecer a presença de todos na live. No Instagram, a gente vai ter cortes, né, do conteúdo que teve hoje. Então, @Crone Clínicas Odontológicas. O Instagram? Isso. @Crone Clínicas. Isso. Então, no Facebook tá Crone Clínicas Odontológicas, né? É verdade. Então, podem seguir lá, que nós estaremos postando bastante conteúdo também e debatendo todos esses assuntos que trouxemos hoje, correto? Com certeza. Isso é muito legal. Como a Carol falou, a gente vai fazer os cortes. Tem muita gente que não pode acompanhar, né? Mas vai ficar tudo gravado e a gente faz os cortes e vai surgindo dúvidas, né? Conforme for surgindo dúvidas, a gente marca e faz um novamente aqui. Obrigado, então, gente. Grande abraço, boa noite aí para todo mundo e até a próxima.